noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que essa noite juntos possamos adorar esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos declarar a teu povo aqui presente, todos unidos numa só voz, declarando o quanto nosso Deus é grande. Amém? Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Que bom estarmos aqui reunidos. Ontem nós tivemos a nossa festa de inverno, embora não estivesse muito cara de inverno, mas a festa estava boa, muito boa, o tempo que a gente pôde passar aqui juntos. E as mulheres, como sempre, capricharam aí nos comes. Os bebes ficou por conta dos homens, mas na parte dos comes, né, gratidão aí às mulheres que realmente teve muita coisa boa aí para a gente poder aproveitar junto. Muito bem. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100. Esse salmo faz parte de um dos salmos de ações de graça, onde o povo louva a Deus por ser o povo escolhido dele. Salmo de número 100. Diz a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por sermos, ó Pai, o teu povo, escolhidos, ó Pai, pela graça do Senhor. O Senhor, ó Deus, que na tua infinita misericórdia, ó Pai, se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Nos proporcionou, ó Pai, poder, ó Deus, sermos agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui reunidos no teu santo nome, para te engrandecer, para te louvar, para exaltar o Senhor, por quem o Senhor é e por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas e na vida, ó Pai, da tua igreja, do teu povo. Nos abençoe aqui nesta noite com a direção e a unção do teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, ó Pai, na palavra que será ministrada, ó Deus, sobre o nosso coração. E que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo que o Senhor, ó Deus, tem a falar conosco nesta noite. Abençoa, ó Deus, cada momento deste culto. Tudo que nós fazemos aqui, o fazemos, ó Pai, única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. E te louvamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Como diz o Salmo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. E vamos declarar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Nós temos um Deus que é a nossa rocha, que é o nosso refúgio, que é a nossa segurança. Amém. Nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado. Amém. Então louve ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Salvação.
próxima música, a igreja tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Essa música diz que grande é o nosso Deus, e é esse Deus que nós confiamos, e que é nesse Deus que nós cremos. Amém?
nessa noite queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu grande amor por nós, Senhor Jesus. Obrigada porque tu és o nosso Salvador, tu és a nossa fortaleza, és a nossa rocha, Senhor, o nosso refúgio, Senhor. Obrigada, Deus, porque a cada dia o Senhor está ao nosso lado, Senhor. E eu te peço, Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração esta noite, Pai. Que tudo que fizemos aqui, Senhor, possa ser tão somente para a honra e glória do teu nome, para te exaltar, para te louvar, para te adorar, Senhor. Porque sabemos que só o Senhor é o único Deus digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor Jesus. Então eu te peço, Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus. E te peço também, Senhor, que possamos estar aqui, Senhor, esta noite, com nossos corações, nossas mentes e ouvidos abertos, ó Pai, para ouvir mais de Ti, aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Que essa noite possamos estar aqui, Senhor, juntos, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Pai, isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Amém, meus irmãos. Nós vamos estar orando, temos alguns motivos para estarmos intercedendo e também agradecendo aí ao Senhor. Continuar orando, sempre orando pela vida do nosso irmão Lúcio, irmã Neuza, tratamento que o irmão Lúcio tem feito. Orar pela vida da nossa irmã Carmina. Está melhor, né, irmã? Graças a Deus. Mas vamos agradecer ao Senhor, a irmã também estava bem de saúde. Orar pela vida do Igor, também não tem passado muito bem de saúde, que Deus o abençoe. Os exames que fez, está fazendo. Também vamos agradecer ao Senhor pela vida da minha esposa. Essa semana ela também não passou muito bem de saúde. Praticamente ficou a semana de molho em casa. Mas hoje já está bem melhor também, graças a Deus. E orar pelo ministério de capelania também, que tem sido desenvolvido ali no hospital. Que o Senhor continue nos abençoando e direcionando ali nesse ministério, juntamente com o pastor Ildefonso. Depois, no final, eu tenho um aviso para dar em relação também a esse ministério. Quero só ler aqui um texto que está no livro do profeta Isaías, um versículo, na verdade, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor é quem nos fortalece, nos ajuda e está sempre nos sustentando nas horas que a gente mais precisa. A palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E somos gratos a Ele por isso. Então vamos orar. Se você tem algo para colocar diante de Deus, seja pela sua vida ou pela vida de alguém, apresente agora diante do altar de graça e misericórdia do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, ao Senhor, por este tempo que nós passamos aqui juntos, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, pela tua mão, boa mão sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, como diz a tua palavra, é quem nos fortalece, é quem nos ajuda e nos sustenta, ó Deus, a cada dia. E diante disso, ó Pai, nós reconhecemos as nossas limitações. Reconhecemos, ó Pai, as nossas fraquezas, aonde muitas vezes, levados, ó Pai, pelas circunstâncias e até mesmo pelos sentimentos do nosso coração, ficamos, ó Deus, abatidos. Mas, ó Pai, nós queremos continuar sempre confiando em Ti. O Senhor, ó Deus, que é soberano sobre todas as coisas e nada foge ao Teu controle. Tudo acontece de acordo com o Teu propósito e a Tua vontade. Diante disso, ó Deus, nós apresentamos essas vidas diante do Teu altar, ó Pai, agradecendo e também, ó Deus, pedindo que o Senhor, ó Deus, continue abençoando
Ó Pai, nós continuamos intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, ó Pai, restaurando o seu corpo, a sua saúde. Pai, o nosso desejo é vê-lo, ó Deus, plenamente curado e restaurado. Por isso, ó Deus, nós apresentamos, ó Pai, isso diante de Ti e clamamos ao Senhor. Tem usado, ó Pai, todos os meios para que, ó Deus, o teu servo seja fortalecido. Mas o maior de todos, ó Pai, é saber que o Senhor, ó Deus, é quem tem conduzido e tratado da vida do teu servo. Assim como também, ó Pai, a vida da nossa irmã Neuza, que também o Senhor a fortaleça, ó Pai, e sustente, ó Pai, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado sobre a vida da nossa irmã Carmina, que também o Senhor continue abençoando, ó Pai, a recuperação da saúde. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, a vida do Igor, ó Pai, os exames, ó Pai, que ele está fazendo. O Senhor, ó Pai, coloque a tua mão, ó Pai, sobre a vida do teu servo, ó Pai. Esteja, ó Deus, abençoando, ó Pai, e restaurando, ó Deus, a sua saúde. Tendo esse cuidado, ó Pai, sobre ele, ó Pai, sobre a sua casa e também a sua família. Agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida da Luciane, pelo cuidado, ó Pai, que o Senhor teve para com ela durante essa semana, durante esse período, ó Pai, que ela esteve ali, ó Pai, não muito bem de saúde, mas o Senhor sustentou, o Senhor, ó Pai, guardou. E também apresentamos, ó Deus, o ministério de capelania, ó Pai, que temos desenvolvido ali no hospital, nas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, de poder, ó Deus, compartilhar a palavra do Senhor, levando, ó Deus, um pouquinho, ó Pai, de fé, de esperança, de amor e a salvação em Cristo Jesus. Aquelas vidas, ó Deus, que estão, ó Pai, naquele leito de hospital, precisando, ó Deus, desse cuidado especial de Ti. Que o Senhor continue abençoando este ministério, ó Deus, a minha vida, do irmão Pedro, ó Deus, a irmã Cláudia, que também tem estado ali conosco, o pastor Ildefonso, que o Senhor continue sustentando, ó Pai, e levantando, ó Deus, obreiros, ó Deus, para esta obra. Que o Senhor continue abençoando este ministério, ó Pai. Colocamos isso, ó Deus, diante do Teu altar. E cada pedido que agora está sendo feito, ó Deus, cada agradecimento, recebe, ó Deus, no Teu trono de graça e de misericórdia. E manifesta, ó Pai, o Teu poder e traz cura, e traz, ó Deus, libertação e principalmente a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá na carta de Efésios, capítulo 2. Nós temos aqui meditado agora nesta série de mensagens, nesta carta, e hoje nós vamos fechar aqui o capítulo 2. Vamos refletir a partir do versículo 11 até o verso 22. Iremos trabalhar aqui nessa noite o tema a união dos povos em Cristo Jesus, judeus e gentios, a igreja do Senhor. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos,
e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem, irmãos. Com a entrada do pecado no mundo, a humanidade então passou a viver separada de Deus e em conflito com o seu Criador. Quando você vai para o texto lá de Gênesis, você vê isso muito claramente, que após Adão e Eva terem pecado e após Deus exercer ali os juízos, eles foram expulsos do jardim do Éden. Esse foi o primeiro juízo de Deus ali manifestado contra a vida pecaminosa e a entrada do pecado. Depois do juízo da queda, com a expulsão então de Adão e Eva do Éden, a humanidade passou a mergulhar ali numa vida tão pecaminosa, ao ponto de Deus ter que intervir mais uma vez com a quase destruição ali da raça humana por meio do dilúvio. Se não fosse por um homem que achou ali graça aos olhos de Deus. Noé é o seu nome. Depois do dilúvio, a humanidade então se uniu ali num propósito de mais uma vez mostrar o seu orgulho contra o Criador, culminando ali naquela confusão das línguas na Torre de Babel, a partir do qual surgiram ali então as nações, e os conflitos passaram ali a ser uns com os outros de forma mais intensificada, porque eles não mais conseguiam nem mesmo se comunicar uns com os outros. Contudo, irmãos, é justamente nesse contexto de juízo ao longo ali da história de Gênesis que Deus, ele chama um homem para dele fazer uma grande nação. O seu nome, Abrão, que depois passaria a ser chamado de Abraão, onde Deus revelou e disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3, você vê isso. Então nós vemos que, por meio de Abraão, Deus então passa a formar um povo escolhido com o propósito de que esse povo se tornasse luz entre as nações, ou luz para as nações. E desta forma, então, passou-se ali, ao longo da história, a ver essa distinção entre o povo de Deus, que seria depois, bem mais para frente, conhecido como judeus, e as outras nações que eram chamados de gentios. Então, uma barreira de inimizade foi criada entre esses dois povos. Essas histórias, irmãos, nos mostram a necessidade dessa restauração da unidade perdida por causa do pecado. E com a entrada ali, então, com a obra de Cristo, a obra redentora dele, ele veio então nos possibilitar que possamos novamente viver em harmonia e comunhão uns com os outros. Esse é o trabalho que Deus tem feito ao longo da história. E ali então, unidos em Cristo, somos reconciliados com Deus e capazes agora de superar as nossas diferenças que nos separam para realmente sermos testemunhas deste amor e dessa graça de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, ele vai falar aqui sobre isso. Ele diz assim, a partir do verso 18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o chamado que Deus tem para o seu povo. Sermos embaixadores, sermos aquela luz para os povos, para que eles conheçam a graça e o amor de Deus. Nós vimos ali anteriormente como esse grande amor de Deus nos deu vida em Cristo. Ele deu vida nova ali a homens e mulheres que, como vimos, estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ali no capítulo 2, verso 1, nós trabalhamos um pouquinho em cima disso. E agora nós vamos ver aqui que o propósito de Deus vai muito além de um indivíduo apenas. O propósito de Deus vai muito além de alcançar apenas a pessoa. Esse propósito implica em trazer pessoas, seja qual for a raça ou a origem, para que ela então possa fazer parte da família de Deus. Este, irmãos, é o mistério que estava oculto e que agora é revelado. Desde o capítulo 1, Paulo vem falando desse mistério, e como eu já citei anteriormente, nesse trecho especificamente, ele revela então qual é esse mistério que estava oculto, ou seja, não havia ainda sido revelado, que é justamente a união desses povos, judeus e gentios, num só povo, que é o povo de Cristo, a igreja do Senhor. Mas para isso seria necessário que uma grande transformação acontecesse ali na vida daqueles que estavam separados de Cristo. Como nós vimos aqui, eles estavam ali separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Para que esse povo, então, pudesse fazer parte do povo de Deus, era necessário que houvesse essa transformação. E o apóstolo Paulo vai explicar aqui e expor o propósito de Deus, o qual ele já falou ali no capítulo 1, que ele diz que Deus se propusera a tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E esse é o grande propósito de Deus em Cristo Jesus. A salvação de pessoas e a união dessas pessoas na igreja do Senhor. Irmãos, Cristo veio a este mundo a fim de reunir, ou seja, de colocar de novo sob o seu comando todas as coisas, tanto as do céu como as que estão na terra. Lá no capítulo 1 de Efésios, no versículo 22 e 23 diz: "E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." E um pouquinho mais à frente, em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: "Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude." Paulo ali também está falando da pessoa de Cristo Jesus. Então vejam que Paulo passa a dizer que este grande propósito, ele já está em operação, ele já está acontecendo,
porque ele é a própria igreja, que é uma ilustração dessa verdade. No sentido aqui de que os efésios, juntamente com os outros gentios, tinham sido então introduzidos com os judeus, formando então um só povo, o povo de Deus. Paulo começa então a explicar, olha, esse mistério ele já está acontecendo. Quando Cristo veio, essa união agora de todos aqueles que têm a fé em Jesus, fazem parte agora da igreja do Senhor. Estes versos aqui que nós lemos, de 11 a 22 do capítulo 2, descrevem aqui para nós um contraste, irmãos, entre o passado e o presente em relação a essa reconciliação entre judeus e gentios em Cristo Jesus. Nós podemos aqui dividir em duas partes. A primeira parte, que vai do verso 11 até o verso 15, focada ali na reconciliação horizontal, que trata então da unidade entre os diferentes povos. Ou seja, essa união que passa-se a ter uns com os outros. Já a segunda parte, que é do verso 16 até o 22, aborda a reconciliação vertical, que se refere então a essa restauração do relacionamento entre judeus e gentios em relação a Deus. Eu até coloquei aqui de forma mais ilustrativa para os irmãos poderem entender essa dinâmica que Paulo então está trabalhando aqui nesses versos que nós estamos vendo nesta noite. Estruturalmente aqui nós podemos ver, irmãos, que essa passagem ela é marcada por esse contraste entre o então e o agora. Paulo vai trabalhar isso, onde ele ressalta aqui essa transformação que foi trazida em Cristo Jesus. Agora, o que é importante observar é como esses dois tipos de reconciliação, ou seja, a reconciliação horizontal, que as pessoas passam a ter umas com as outras, com a reconciliação vertical, que é a relação que a pessoa passa a ter com Deus, eles estão interligados. Então, eles se complementam na compreensão da mensagem que Paulo está tentando trazer aqui. E é interessante que quando você fala de reconciliação horizontal, reconciliação vertical, lembra exatamente a cruz de Cristo Jesus, aonde nós somos ali reconciliados com Deus e também uns com os outros. Irmãos, os judeus e os gentios, mortos em seus delitos e pecados, separados de Deus, agora estão juntos, formando o povo de Deus. Quando nós lemos o texto aqui, nós podemos observar, nas palavras de Paulo, uma tensão que existe entre um judeu e um gentio. Existe ali uma tensão entre esses dois povos. Os judeus, como um povo escolhido por Deus, eles seguiam ali estritamente a lei de Moisés. E eles então mantinham as suas práticas religiosas específicas. Já os gentios, por sua vez aqui, eles eram vistos como os de fora. Vocês não fazem parte desse povo, vocês estão à parte, vocês estão fora desse povo. Eles são ali muitas vezes desprezados pelos judeus, porque eles não seguiam as crenças e as práticas dos judeus. Então o gentio era desprezado por conta disso. Os judeus desprezavam tanto os gentios que se referiam a eles como cães, ou seja, animal desprezível, porque para um judeu um cão era um animal desprezível. E o judeu então se referia ao gentio dessa maneira. Agora, o que nós notamos aqui é que esses judeus, eles haviam se esquecido da promessa que foi feita a Abraão. A promessa de que todas as famílias da terra
seriam abençoadas por eles também, porque o descendente viria desse povo. Então eles deveriam ser abençoados. Eles criaram ali barreiras raciais e religiosas que os separavam dos outros povos. Mas em Cristo, por meio da cruz, nós vamos ver aqui que essa barreira, ela é derrubada. Não existe mais essa separação. Vocês são um povo, o povo de Deus. E a primeira coisa que nós podemos notar aqui é justamente a condição desse povo sem Deus. No versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Irmãos, nos 10 primeiros capítulos, nos 10 primeiros versículos, do capítulo 2 aqui de Efésios, nós vimos que Paulo, ele tratou ali da salvação de pecadores, de uma forma geral, falando tanto de judeu como de gentil. Mas agora ele se volta para a obra específica de Cristo em favor dos gentios. A maioria dos convertidos ali da igreja de Éfeso era gentil. Eram pessoas gentias. E eles ali, de certa forma, sabiam que grande parte do plano de Deus envolvia o povo de Israel. Eles estavam fora disso, não faziam parte das alianças. Durante séculos, irmãos, os da circuncisão, que são os judeus, desprezavam os da incircuncisão, que são os gentios. Então veja que essa é uma atitude que jamais havia feito parte das intenções de Deus para o seu povo. Quando Deus escolheu Abraão para dele formar uma nação, a intenção de Deus era que o povo de Israel servisse ali de luz para as outras nações, para que essas nações pudessem se aproximar de Deus através do seu povo. Só que eles desvirtuaram tanto que ao invés de aproximarem as pessoas, eles repeliam essas pessoas. Eles criaram ali barreiras raciais e religiosas que ao invés das pessoas se achegarem, elas se afastavam. Ficavam cada vez mais longe. Isso nunca fez parte do plano de Deus. E algo que nós devemos notar é que o fato do judeu receber um sinal físico da aliança, que era o sinal da circuncisão, não comprovava que ele era um homem de fé e nem mesmo pertencia ao povo de Deus. Porque quando você vai, por exemplo, para Romanos, capítulo 2, a partir do verso 25, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo essa carta: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Agora preste atenção, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí você vai para a carta de Gálatas, capítulo 5.
versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E no capítulo 6, verso 15 dessa mesma carta, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Os judeus se apegaram tanto à aliança e com o sinal físico que Deus havia dado para o povo dele, judeu, que todo aquele que quisesse fazer parte da nação de Israel, ele teria que se circuncidar. Era um sinal ali que Deus havia dado, era feito nas pessoas do sexo masculino. Porém, Paulo diz claramente que não é essa a questão. Não adianta você ter um sinal físico na sua vida, mas se o seu coração está longe de Deus, de nada vale esse sinal. Porque mesmo aquele que não tem um sinal físico dessa aliança, mas é temente ao Senhor, esse sim é um verdadeiro israelita, esse sim é um verdadeiro homem de Deus. Esse sim faz parte do povo de Deus. Nós vemos que desde o momento em que Deus chamou Abraão, ele fez uma distinção entre o seu povo e os outros povos. Isso é muito claro. E o seu propósito com isso não era que os judeus se vangloriassem. Não era que os judeus batessem no peito dizendo: nós somos o povo de Deus. Vocês não, vocês nem foram escolhidos por ele. Não era esse o propósito. Mas sim que eles fossem uma bênção na vida dos outros povos. Que eles ajudassem esses outros povos. Veja que Deus os separou para usá-los como um canal da sua revelação e bondade entre as nações pagãs. O propósito de Deus ter escolhido o povo de Israel através ali de Abraão é justamente para que essas nações fossem abençoadas através desses povos. E nós vemos isso claramente quando Deus faz a aliança com o povo lá no Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 19, do versículo 5, vai dizer aqui, olha só: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí, irmãos, quando você vai para a carta de 1 Pedro, capítulo 2, a mesma aliança é feita com a igreja do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora preste atenção. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O mesmo propósito que Deus havia estabelecido com o povo de Israel é o mesmo propósito que ele estabeleceu com a sua igreja. Somos o povo de Deus, escolhido pelo Senhor, mas com que propósito? Anunciar a sua palavra, levar as pessoas a conhecer quem é esse Deus, para que elas também sejam convertidas pelo Senhor e possam fazer parte do povo de Deus. Mas, infelizmente, Israel, ele preservou ali uma diferença em termos nacionais e ritualísticos, mas não em termos morais e espirituais. Israel tornou-se como as nações perdidas ao seu redor. Ao invés de ser luz para as nações,
eles foram contaminados com as trevas dessas nações. E aí então, por várias vezes, Deus disciplinou o seu povo, uma vez que eles se recusaram a manter a separação espiritual e a ministrar as nações em nome do Deus verdadeiro. Essa, irmãos, é a condição de um povo sem Deus, um povo afastado, longe do Senhor. E aí nós vemos então quais são as razões pelas quais esse povo estava afastado. Os gentios estavam separados do povo de Deus. Versículo 12 de Efésios diz assim: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja que Paulo já havia aqui descrito a terrível condição espiritual dos gentios e também dos judeus, mostrando ali que eles eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Do capítulo 2, verso 1 até o verso 10, Paulo trabalha justamente sobre qual é a condição em que essas pessoas estavam. Elas estavam perdidas, mortas. Mas agora ele dá aqui uma descrição da real condição em que eles estavam. E a primeira coisa que Paulo destaca aqui para nós, ele vai dizer: vocês estavam sem Cristo. Irmãos, os habitantes de Éfeso cultuavam ali uma deusa chamada Diana, que também era conhecida como Artemis. E antes deles serem expostos ao Evangelho, eles não tinham conhecimento sobre Jesus. Eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Eles nem mesmo esperavam e nada sabiam sobre esse Messias. Agora, o que isso mostra, irmãos, é que todo indivíduo que não foi salvo, seja judeu, seja gentil, mas se ele está fora de Cristo, isso significa que ele está condenado. Essa é a palavra: vocês estavam longe, vocês estão sem Cristo, vocês estão perdidos, vocês estão condenados. Essa é a primeira razão pela qual os gentios estavam separados. Vocês não têm o Messias, vocês não creem no Messias. Essa era a condição de vocês. Mas ele não para por aí, ele vai dizer: separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não tinham cidadania. Nós sabemos que Deus escolheu Israel, deu suas leis e bênçãos sobre o seu povo. E um gentio, ele poderia se tornar parte do povo de Deus como um prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa que se converte para uma nova religião. No caso aqui, um gentio que se convertia para o judaísmo. Ele era chamado, então, um prosélito. Porém, ele tinha que se sujeitar às leis, às ordenanças, aos rituais, até mesmo se circuncidar, para que pudesse fazer parte do povo de Deus. Eles não nasciam na nação de Israel. A palavra diz que Israel foi escolhida como nação exclusiva de Deus. Agora, o interessante, irmãos, é que o termo que Paulo utiliza aqui, falando de Israel, ele se refere a Israel, mas não como uma nação étnica, mas sim espiritual. Não tem a ver com a condição geográfica que você nasceu. Tem a ver com a sua condição espiritual. Novamente, você vai ali para a carta de Romanos, capítulo 9. Paulo vai trabalhar sobre isso. Romanos 9, a partir do versículo 6, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente
E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então veja que ser parte do povo de Deus não tem a ver com a questão geográfica. Você não precisa nascer um judeu para ser povo de Deus. Você precisa ter a sua fé em Jesus para ser parte do povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala: vocês estavam separados da comunidade, vocês estavam sem cidadania. Mas não a cidadania aqui dessa terra, é a cidadania lá dos céus. Vocês não faziam parte do povo de Deus. Mas ele continua, ele vai dizer ainda: vocês estavam estranhos às alianças da promessa. Essas alianças eram acordos relativos à promessa do Messias, que foi feita ali a Abraão e aos seus descendentes. E os gentios, eles eram estranhos e estrangeiros. Deus não tinha aliança com eles. A aliança divina, irmãos, é um acordo no qual Deus está ligado para realizar a sua promessa em relação ao seu povo, para redimi-lo do pecado, para abençoá-los para sempre. E Paulo vai dizer: vocês eram estranhos às alianças da promessa, a promessa que Deus deu a Abraão de que o descendente viria para ser o Messias. Mas ele não para, ele vai dizer: vocês não tinham esperança. Eles viviam suas vidas em busca dos prazeres e satisfação de seus desejos. Assim eram os gentios. Paulo está dizendo, não tinham esperança além da sepultura. Muitos gentios acreditavam que a morte significava o fim da existência ou a liberação do espírito para um mundo inferior sem destino certo. Essa era a concepção que os gentios tinham. Eles não tinham esperança para depois da morte. Eles tinham as suas concepções em relação ao que viria depois da morte, mas não tinham a esperança real que Deus traz na sua palavra de uma vida eterna diante dele. E por fim, Paulo vai dizer: vocês estavam sem Deus no mundo. Não era que eles eram ateus intelectuais, porque a maioria deles acreditavam em muitos deuses. Os próprios gregos também. Paulo estava andando ali por Atenas, ele vê diversos altares. O fato de Paulo dizer: vocês estão sem Deus no mundo, não significa que eles não criam em Deus, pelo menos não no Deus verdadeiro. A grande questão é que eles não conheciam o Deus Criador. Eles não conheciam o Deus sustentador, redentor, consolador. E conhecer aqui significa ter relacionamento com esse Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estavam sem Deus, vocês não têm relacionamento direto com o Criador. Vocês não têm relacionamento direto com o Redentor. Essa era a condição, irmãos, as razões pelas quais os gentios estavam separados. Agora nós temos que observar que a situação espiritual dos gentios não foi causada por Deus, mas pelos seus próprios pecados. Paulo trabalha isso muito bem lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Mas essa era a situação dos efésios antes de Cristo, assim como é a situação de qualquer pessoa hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Elas estão na mesma condição espiritual que os efésios estavam, em inimizade com Deus e não fazem parte do povo de Deus. Essa é a situação daqueles que estão sem Cristo. Vocês ainda continuam debaixo da ira de Deus. Vocês não fazem parte do povo de Deus. Como Paulo vai dizer aqui, vocês estão sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não têm esperança e sem Deus no mundo. E aí então ele muda aqui o teor da sua carta, quando ele começa a falar sobre o papel de Cristo na unificação dos gentios e dos judeus. A partir do versículo 13, Paulo vai dizer: mas, agora,
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, referindo-se aos gentios, fostes aproximados pelo sangue da cruz. Veja que Paulo primeiro dá uma descrição. Vocês eram assim, estavam longe de Deus, não tinham esperança, não tinham Deus, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo seu sangue. Veja que Paulo se propõe a mostrar que em Cristo, judeus e gentios são reconciliados e agora formam um só povo. E ele destaca que Jesus aboliu a separação que existia entre esses grupos, trazendo ali paz e unidade através da sua morte na cruz. Para os efésios, irmãos, acostumados ali com divisões sociais e religiosas, essa mensagem de igualdade e de comunhão era algo revolucionário. Agora, o que destaca para nós aqui é justamente esse contraste que Paulo passa a fazer, através dessa conjunção. Mas agora. Irmãos, isso aqui faz um paralelo com um outro contraste que Paulo havia feito anteriormente. Se você voltar ali para o versículo 4 do capítulo 2, veja que anteriormente Paulo havia descrito a situação de todos que estão sem Cristo, mortos nos seus delitos e pecados. Porém, a partir do versículo 4, ele diz, mas Deus, novamente um contraste, há uma mudança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, ele enviou o seu Filho. E agora aqui ele mostra um outro contraste. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. Isso mostra esse contraste que existia entre o antes e o depois. Irmãos, assim como a morte e ressurreição de Cristo nos deu vida e um novo relacionamento com Deus, Ele também derrubou todas as barreiras que havia entre judeus e gentios quando morreu naquela cruz. E veja que ambos os textos aqui falam dessa graciosa intervenção de Deus em favor dos pecadores perdidos. Porque antes ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, concedeu a vocês a salvação. E agora ele está dizendo, mas em Cristo, vocês agora fazem parte do povo de Deus. A palavra-chave aqui, irmãos, nesse trecho, é inimizade. Veja que Paulo fala isso no verso 14, porque ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E depois lá no verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós podemos aqui observar que é uma inimizade dupla, ou seja, entre judeus e gentios e entre os pecadores e Deus. Essa inimizade que existe. E nesta passagem, Paulo descreve a maior missão de paz que existe no mundo. Irmãos, o que muitas nações tentam fazer e não conseguem, Cristo faz. Que é unir duas pessoas de povos totalmente diferentes. A maior missão de paz foi Cristo quem fez. Porque Cristo não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também reconciliou ambos com Ele próprio em um só corpo, que é chamado a Igreja do Senhor. Conforme nós lemos ali em Colossenses, capítulo 1, no versículo 20, Paulo vai dizer aqui, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O grande separador aqui, irmãos, neste mundo é o pecado. O pecado é o grande separador, ele separa os homens de Deus e separa os homens uns dos outros. Ele tem causado essa separação desde o início da história humana. Como eu disse, Deus fez uma distinção entre judeus e gentios para cumprir com o propósito da salvação. Mas uma vez que esses propósitos foram cumpridos, então não há mais diferença. Não há mais distinção. O que na verdade aqui nós vemos é que tudo isso fazia parte de seu plano, que tal distinção fosse ali eliminada para sempre. O que só aconteceu através da obra reconciliadora em Cristo Jesus. Somente Cristo é que conseguiu fazer isso. Colossenses 3, versículo 11, diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Não importa qual é a sua nacionalidade, não importa qual é a sua raça, em Cristo somos um só povo. É isso que a Bíblia nos traz aqui. Todos aqueles que têm a sua fé em Cristo passam a ser apenas um povo, o povo de Deus. Não importa de onde você é, qual é a sua raça, a sua nacionalidade, qual é a sua cor, não interessa, o importa é que você é em Cristo. É a sua identidade em Cristo. Os preceitos que foram dados por Deus a Israel constituiu ali um muro de separação entre os judeus e as nações, que foi expresso de forma até física no templo. Quando eles construíram o templo, eles criaram ali um muro que era chamado o Muro dos Gentios, aonde os gentios eles não poderiam ultrapassar aquele limite, porque qualquer gentio que ultrapassasse aquele limite, ele poderia ser morto. Eu coloquei aqui apenas uma ilustração. Aqui tem uma foto, esse está em branco aqui, é um muro, tá, irmãos? É um muro de 1,40 m, 1,50 m mais ou menos, que ficava ali entre o pátio externo, que era chamado Pátio dos Gentios, e o pátio interno, que era chamado Pátio dos Judeus. Nenhum gentio poderia ultrapassar esse muro, porque se ele o fizesse, seria morto. Veja a que ponto chegou a forma como o judeu passou ali a interpretar e a realmente querer criar as suas próprias leis em relação à lei de Deus. Um gentio não podia entrar no templo do Senhor. Ele é gentil. A fim de judeus e gentios se reconciliarem, era preciso derrubar esse muro. E foi exatamente isso o que Cristo fez na cruz. Cristo derrubou esse muro que separava judeus e gentios. Por isso que Paulo vai dizer aqui, ele aboliu, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A parede ao qual Paulo se refere, é claro, é uma parede espiritual, mas porém manifestada na forma física, no templo ali que havia em Jerusalém. Jesus derrubou esse muro. Quando ele pagou com o seu sangue o preço do pecado para acabar de uma vez por todas com a inimizade entre os homens e Deus,
e entre os homens e os próprios homens. Ao cumprir ali os preceitos da lei em sua vida justa, e ao levar sobre si a maldição da lei em sua morte sacrificial, Jesus removeu as barreiras que separavam os judeus dos gentios. Quando Paulo escreve aqui a sua carta aos Gálatas, capítulo 3, no versículo... Versículo 10 em diante, ele vai dizer aqui: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Judeus e gentios, unidos agora em Cristo Jesus. A obra de Cristo redundou no fim da inimizade pela abolição da lei e agora pela criação de um novo homem, a igreja, o corpo do Senhor. Irmãos, a justiça da lei revela a santidade de Deus e ela continua sendo o padrão de Deus. A lei moral que é expressa ali, resumida nos 10 mandamentos, ela ainda é válida. Ela ainda precisa ser cumprida. Agora, é claro, ela é cumprida na nossa vida por meio do Espírito Santo, que agora em nós, ele habita, porque por nós mesmos, nós não temos capacidade para isso. O que foi abolido foram as leis cerimoniais de sacrifícios e ofertas. Isso não precisa mais. Se você pegar a carta de Hebreus, do capítulo 8 até o capítulo 10, você vai ver isso claramente. O tempo aqui não nos permite, mas ali o autor trabalha justamente sobre as leis que foram derrubadas com o sacrifício de Jesus. Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, é a nova criação de Deus em Cristo Jesus. O novo povo agora tem um nome: a igreja do Senhor. Formada de judeus e formada de gentios, num só povo, unidos num só corpo. Conforme Paulo fala aqui, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja que na velha criação, tudo se desintegrava por causa do pecado, mas na nova criação, a justiça promove a unidade e não a separação. Não era necessário apenas, irmãos, que os gentios fossem reconciliados com Deus, mas também que tanto os judeus quanto os gentios fossem reconciliados com Deus em Cristo e reconciliados num só povo. A paz aos que estavam longe e aos que estavam perto cumpriu-se em Jesus. Cristo não só trouxe a paz, como diz o texto, Ele é a nossa paz, porque no sangue dele nós fomos reconciliados com Deus e também uns com os outros. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estando em paz com Deus, podemos ter paz uns com os outros, porque é por meio da paz com Deus, em Cristo, que nós temos paz uns com os outros. Então veja que em Cristo, irmãos, a lei foi cumprida, porque a palavra diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E agora, unidos, há uma nova criação. Em Cristo, a unidade perfeita
que nos leva então a compartilhar a vida eterna, a herança e a glória futura. Veja que os gentios não alcançaram apenas o mesmo nível dos judeus, mas agora juntos eles se tornam algo completamente novo e superior. Nós temos que destacar aqui, irmãos, que quando Paulo fala de algo que é novo, quando ele diz aqui, falando que por meio dele ele fez um novo homem. Cadê onde que eu li aqui? Verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A palavra novo aqui, irmãos, se refere justamente a uma nova criação, algo que é inédito no mundo, ou seja, para os que estão em Cristo, não mais é judeu, não mais é gentil, não mais é escravo, não mais é livre, não é preto, não é branco, não é rico, não é pobre. Há somente uma identidade, a identidade que nós temos em Cristo. Nós somos filhos e filhas de Deus, somos irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor, herdeiros da mesma promessa. Então veja que a nova pessoa em Cristo, ela não é simplesmente um judeu ou um gentil, ela é agora uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo finaliza falando justamente o que nós somos em Cristo. A partir do verso 19 até o verso 22 ele diz: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo vai encerrar aqui, irmãos, com um retrato da igreja, primeiramente como uma nação, depois ele mostra como uma família e por fim como um novo templo. Como eu disse no começo, o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo, pelo seu Espírito, veio para promover a unidade que deve existir na igreja do Senhor. Como nação, todos os cristãos, qualquer que seja a sua origem étnica, pertencem à nação santa e são cidadãos dos céus. Não importa de que nação você é. Todos aqui somos brasileiros. Mas se tivesse aqui alemão, se tivesse qualquer pessoa de outra nação, mas com a fé em Cristo, ele seria como nós. Seria o nosso irmão, porque ele é filho do mesmo Pai, em Cristo Jesus. Como família, somos identificados com o seu Filho pela fé. Deus agora nos vê e nos trata exatamente como Ele vê e trata o seu próprio Filho, com um infinito amor. Veja que a cidadania celestial e essa filiação na família de Deus não são funções ou posições distintas, mas apenas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Porque cada cidadão do reino de Deus é um membro da família de Deus. E cada membro da família de Deus é um cidadão do reino de Deus. Então, se em Cristo, irmãos, somos todos iguais diante de Deus, não deve haver distinção entre nós. Novamente, em Gálatas, Paulo trabalha isso. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Irmãos, se Deus nos aceita individualmente, como nós não podemos nos aceitar uns aos outros? Quando Paulo aqui também faz menção, não somente da nação, não somente da família, mas ele fala do templo. Irmãos, quando ele se refere a judeus e gentios como um templo, como um edifício, nós somos pedras vivas na construção de um templo espiritual. E Paulo vai utilizar essa metáfora que para aquela cultura, naquela época, era algo assim muito visível, porque todo o templo era ligado ali ao Deus que eles serviam. O templo era um símbolo de adoração e de presença de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que no Éden, Deus caminhava pelo jardim. No tabernáculo e no templo de Israel, Deus manifestava a sua presença no fogo, na nuvem e na fumaça. Em Jesus, ele se encarnou e viveu entre nós. E agora, ele habita no coração de todo aquele que crê, através do seu Espírito. O Espírito Santo agora que nos une. O templo espiritual. A palavra diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque a eles foi dada a palavra de Deus. Esse fundamento, aonde Cristo é a pedra angular. Como pedras vivas, estamos sendo edificados casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, todas essas figuras que Paulo utiliza aqui, mostram apenas uma coisa: a unidade do povo de Deus. Quando você olha esse templo construído, você não enxerga apenas um tijolo, porque por trás dessas argamassas há um tijolo. Ele foi colocado ali. Mas é o conjunto de todos esses tijolos que está formando esse templo. Assim é em relação ao povo de Deus. É o conjunto de cada um de nós que forma a igreja do Senhor. É por isso que eu sempre falo, você sozinho não é igreja. Você só é igreja quando está no corpo. Você só é igreja quando está inserido no corpo de Cristo. Algumas pessoas dizem, não, mas é que eu sou a igreja. Peraí, sozinho você não é igreja. Sozinho você é só um tijolinho que está ali na parede. É o conjunto. Todos nós formamos o corpo de Cristo. E esse edifício, esse corpo, ele cresce de forma única, como um organismo vivo. Irmãos, a igreja não é só um edifício inanimado. A igreja não é só uma instituição com o CNPJ. A igreja é a união de homens e mulheres em Cristo, que é o seu corpo, a igreja do Senhor. Isso é ser igreja. O que nós vimos aqui, irmãos, a mensagem central desse texto, é a reconciliação em Cristo entre judeus e gentios. A união de povos distintos em um só corpo, que é a igreja do Senhor. E a separação que foi ali causada pelo pecado, ela foi então superada pela obra redentora de Cristo lá na cruz, que conforme nós vimos, derrubou as barreiras entre os povos e fez então uma nova criação em Cristo. E neste novo corpo somos todos cidadãos do reino de Deus, membros da família de Deus, pedras vivas no templo espiritual do Senhor. E unidos agora em Cristo, somos capazes de superar as diferenças que nos separam e testemunhar da graça de Deus. Diante de tantas divisões e conflitos que nós vemos na humanidade, a união em Cristo é o que nos possibilita viver em harmonia e em comunhão uns com os outros. Essa nova identidade em Cristo ultrapassa qualquer barreira étnica ou cultural, cria essa unidade
que é baseada na fé compartilhada em Jesus. Em Cristo não há mais discriminação, porque todos são um. A presença de Cristo na igreja é o que mantém essa unidade. E nos permite, então, viver em paz e harmonia uns com os outros. E nós devemos, então, agradecer ao Senhor, irmãos, por essa graça tão maravilhosa. Porque é um privilégio imenso, concedido por Deus, fazer parte do plano eterno de Deus. É privilégio imenso sermos agora cidadãos dos céus, membros da família de Deus, pedras espirituais na casa do Senhor. Eu quero terminar aqui trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, o texto é muito claro em dizer: vós que estáveis longe, alienados de Deus, fora da promessa, agora foram chamados para estar perto. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você quer fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque é somente em Cristo que você pode ser um. Devemos refletir sobre a nossa relação pessoal com Deus, irmãos. Assim como Israel e os gentios, todos pecaram e necessitam da salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, testemunhe da sua fé em Cristo. Como cristãos, devemos compartilhar essas boas novas de paz com aqueles que ainda estão em inimizade com Deus. Somos chamados, irmãos, a sermos instrumentos de reconciliação, levando essa mensagem de Cristo a todas as pessoas. A palavra diz que Ele veio e evangelizou a paz, Ele que é a própria paz. Agora nós que temos a paz de Cristo em nós, devemos levar essa paz também a outras pessoas. Procure viver em comunhão e promover essa paz. Como embaixadores da paz, devemos viver de acordo com os princípios do Evangelho e buscar promover a paz e a harmonia entre as pessoas. E por fim, seja um membro participativo do corpo de Cristo. Devemos nos envolver, irmãos, do corpo do Senhor, contribuindo para a construção desse corpo que é a igreja de Deus. Devemos buscar a unidade, a comunhão como os irmãos e irmãs em Cristo. Irmãos, é muito bonito você ver essa comunhão e essa unidade que existe entre o povo de Deus, onde todos trabalham com um único propósito. Às vezes em coisas assim tão simples que nós fazemos, percebemos isso. Ontem mesmo, na hora que terminou aqui o evento, a gente tinha afastado todos os bancos, montado as mesas, todo mundo ajudando. Os homens ali pegando, descendo os bancos, outros limpando o chão, outros recolhendo as toalhas, guardando as mesas, todo mundo trabalhando junto. Isso é igreja, irmãos, isso é o povo de Deus. Somos um em Cristo Jesus. Não existe separação, não existe divisão. Eu costumo dizer, no reino de Deus não tem competição, tem cooperação. Nós estamos aqui cooperando com o reino de Deus e uns com os outros. Porque é assim que a igreja cresce. Porque se há divisão, se não há unidade, então Cristo não faz parte daquilo dali. É preciso que realmente estejamos com os nossos olhos voltados para o Senhor, para que essa unidade seja vista na igreja de Deus. E Paulo vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, lá no capítulo 4. Mas até lá, nós ainda temos que passar pelo capítulo 3. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Porque, ó Pai, o Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, nos chamou, nos escolheu e nos fez, ó Deus, fazer parte do teu povo. O Senhor escolheu um povo para ser, ó Deus, luz entre as nações. Mas este povo, ó Deus, infelizmente, não cumpriu com o propósito
para o qual ele foi designado. O Senhor então enviou o seu Filho para viver entre nós. E através, ó Pai, do seu sacrifício, unir, ó Deus, todos os povos em Cristo Jesus. Mas essa união só vem, ó Deus, para aquele que tem a fé em Jesus. Porque ele precisa ter primeiramente a sua vida transformada, o seu coração regenerado, para que assim, ó Deus, ele possa, ó Pai, participar das alianças da promessa, para que assim, ó Deus, ele possa ter, ó Deus, a cidadania do reino do céu, ser chamado de filho, ser chamada de filha de Deus. É somente em Cristo. Esse é o caminho, como ele mesmo disse. Não há outro meio. Essa unidade é através do teu Espírito. É o teu Espírito, ó Deus, que faz com que nós passamos a ter apenas um único propósito: o de glorificar ao Senhor. E compartilhar, ó Deus, essa mensagem que nos alcançou a outras pessoas, para que também sejam alcançadas pelo Senhor. Pessoas, ó Deus, a quem o Senhor tem designado o teu chamado. E através da tua palavra sendo pregada, elas são atraídas a ti, através do teu Espírito Santo, que as convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Que nós possamos ser, ó Pai, uma igreja unida, uma igreja, ó Deus, cujo propósito é glorificar a ti e levar, ó Deus, essa mensagem de reconciliação, primeiramente com o Senhor e consequentemente, ó Pai, uns com os outros. Aonde em Cristo, como diz a tua palavra, não existe mais o judeu, não existe mais o gentil, não existe mais o escravo, aquele que é livre. Não importa, ó Deus, a nacionalidade. O que importa é a fé em Jesus. E através dessa fé, passamos a fazer parte do povo do Senhor, a igreja de Cristo. E nós te louvamos e bendizemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero dar aqui alguns avisos. Depois, se puder colocar para mim, isso. Os avisos ainda são de agosto, mas eu já vou adiantando para que os irmãos já vão aí marcando na agenda, tá? No dia 10 de agosto, a nossa editora está comemorando 30 anos aí do trabalho. Então, lá no dia 10 de agosto, lá na Igreja Central de São José dos Campos, a gente vai ter o culto, então, de celebração dos 30 anos da editora Cristã Evangélica, e o pastor presidente da denominação, Luiz César, vai ser o preletor, então, da noite. Depois, pode passar para o próximo para mim. Também em agosto, dia 17 de agosto, um evento que já acontecia anteriormente, depois veio a pandemia, aí acabou não acontecendo, está retomando aí os trabalhos, tá? O Ministério de Homens aí da MEAR tem feito esse trabalho. Vai ter um encontro das igrejas com o tema Amor ao Próximo. É um sábado onde passa o dia inteiro ali. A gente está lá reunido junto com as outras igrejas cristãs evangélicas também. Fica ali também em São José dos Campos. E depois, no dia 31 de agosto, irmãos, eu estou vendo aí com o pastor Ildefonso, a gente tem falado muito aqui do Ministério de Capelania, do trabalho que a gente tem desenvolvido ali no hospital. E nós estamos precisando, então, de mais pessoas que possam estar aí nos auxiliando, né? Atualmente tem sido eu, o Pedro e uma irmã que tem nos auxiliado. O pastor Ildefonso, ele vai voltar agora também em agosto. E aí, conversando com ele, a gente vai fazer, então, o curso de capelania no dia 31 de agosto. Também será um sábado, o dia inteiro. Depois a gente vai passar mais informações de como vai ser essa programação. A gente está vendo a questão do local para fazer aqui mesmo na igreja, tá?
e o custo é de R$150, onde você recebe a apostila e recebe também a carteirinha, para que você possa então estar ali atuando como capelão no hospital. E aí, tendo mais pessoas nesse ministério, a gente vai poder então desenvolver ali um trabalho com mais dias ali no hospital que a gente está fazendo. Por enquanto a gente só faz às sextas-feiras, mas aí tendo mais pessoas, a gente pode fazer ali praticamente quase durante toda a semana, em horários até diferentes também, porque geralmente a gente só vai pela manhã. Mas já fica aí também um aviso, dia 31 de agosto, R$150 é o investimento. Se porventura alguém quiser fazer este curso para estar trabalhando nesse ministério, esteja me procurando o irmão Pedro, passando o nome para a gente. E se tiver alguma dificuldade com relação ao valor, também nos informem, para que a gente possa ver aí a melhor forma de poder também ajudá-lo nesse sentido. Eu já tenho aí 4 pessoas que é de uma outra igreja, com quem eu falei, de um pastor amigo meu, e eles ali também estão animados para fazer parte desse ministério. E aí que possamos também ter pessoas aqui que queiram investir aí nesse tempo com a gente, tá bom? E quero lembrar aos irmãos também, não lembrar, né, mas avisar aos irmãos que nessas 2 semanas, próximas semanas, eu vou estar saindo de férias. Né? Eu não vou para lugar nenhum, vou ficar por aqui mesmo, o Luciano está trabalhando ainda, mas a partir de amanhã até o dia 5 de agosto, eu vou estar de férias, mas os eventos aqui da igreja acontecem normalmente. O presbítero Rafael está aqui normalmente, já tem os pregadores que vão vir nos 2 próximos domingos, já está tudo aí encaminhado e direcionado. E com relação aos grupos que acontecem nos lares, essa semana não tem, vai ter só na primeira semana de agosto, também vai estar sendo divulgado aí para os irmãos. Então os trabalhos vão acontecer normalmente, apesar do pastor estar de férias nessas 2 semanas, só para deixar os irmãos cientes. Mas se alguém precisar de alguma coisa, a gente vai estar por aqui mesmo, não vai sair para lugar nenhum. Tá bom, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos por mais uma oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui reunidos juntos no teu nome, para te exaltar, glorificar, ó Deus, para buscar, ó Deus, a ti, e ouvir, ó Pai, a tua palavra, sendo ministrada sobre o nosso coração, que realmente, ó Pai, essa palavra, ó Deus, seja aplicada em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, estar convictos da obra, ó Pai, que o Senhor realizou através do teu Filho Jesus, e tem realizado, ó Pai, em nossas vidas, transformando o nosso coração cada dia, que nós realmente possamos, ó Pai, expressar essa unidade como igreja, ó Deus, como família do Senhor, juntos proclamando, ó Deus, a palavra do Senhor, levando essa mensagem também de reconciliação a outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe durante a semana, ó Pai, com uma semana direcionada, ó Pai, com o teu Espírito Santo, para que possamos tomar as nossas decisões com sabedoria, com discernimento, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações, e a comunhão do teu Espírito Santo, seja com o teu povo que habita neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.